Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Boa noite, irmãs e irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo, o nosso Senhor, esteja com você, esteja com sua casa. Amém? As crianças hoje vão ficar conosco. A quantidade foi pequena de crianças e com esse frio, com essa chuva, ainda tivemos essa situação com o nosso pastor, onde a igreja está orando por isso, né? E vamos continuar orando. No domingo passado, eu que não estive com os irmãos, mudo do tempo assim de uma hora para outra, minha sinusite ataca de uma maneira muito forte. Hoje, portanto, eu estou aqui, mas eu estou tossindo muito, peço aqui a paciência dos irmãos. Amém? Por gentileza, abram a Bíblia comigo no Evangelho segundo Lucas. Evangelho de Cristo Jesus, segundo Lucas, apóstolo Lucas. Nós vamos ler o capítulo 19, do primeiro verso até o verso de número 10. Lucas, capítulo 19, do primeiro verso até o verso de número 10. Está lá na tela também. Diz assim: Jesus entrou em Jericó, atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, sendo baixo, não conseguia, por causa da multidão. Assim, correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus iria passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até aqui, graças a Deus pela sua palavra. Feche seus olhos. Senhor Deus, graças nós te damos por essa noite maravilhosa, Senhor. Uma noite fria, chuvosa, noite que estamos também sentindo as dores do luto na família do nosso pastor, mas nem por isso nós não percebemos a sua graça, não percebemos a sua misericórdia, pelo contrário, conseguimos sentir, Senhor, a sua presença no nosso meio. Esses louvores ministrados aqui essa noite foi por sua causa, foi para o Senhor, foi para engrandecer o seu nome. E, Senhor, estamos aqui principalmente, além de te adorar, de exaltar louvores ao teu nome, queremos ouvir a sua voz e sermos transformados por ela. Faz isso conosco, muda o nosso coração, para que nós possamos te glorificar ainda mais. No nome de Jesus, amém. Amém. Nessa semana, fazia algumas pesquisas em jornais muito antigos, jornais da época da escravidão no Brasil. E eu encontrei um jornal em específico com 2 manchetes, na verdade 2 classificados. Sabe o que é o classificado, né? Porque agora a gente não tem mais o jornal físico, mas acho que todo mundo se lembra o que é o classificado. Vende-se isso, vende-se aquilo. Então, 2 classificados me chamou a atenção, mas principalmente por causa do endereço. Eu vou ler para os irmãos. O primeiro foi assim, ó. Vende-se uma preta, perfeita em todo o serviço, por preço barato, tratar na rua Andradas, número 27. O segundo dizia: vende-se um pardo de 25 anos, acostumado com a lavoura e sadio, tratar na rua Andradas, número 27.
Não vamos falar de escravidão hoje aqui, não. Mas o título da mensagem que eu escolhi aqui carinhosamente para a gente falar hoje é Rua Andradas, número 27. E por que eu fiz isso? Por que eu escolhi o endereço dessas duas manchetes para a gente falar dessa porção do Evangelho nessa noite aqui? Porque todos nós, eu e você, viemos de algum lugar. Viemos de um endereço. Aquilo que nós somos hoje, aquilo que eu sou hoje, aquilo que você é hoje, é uma construção. A gente não pode perder isso de vista. A forma de eu pensar, a forma de eu me comportar, a forma de eu pensar, por exemplo, na sociedade, a forma de eu pensar, por exemplo, em que tipo de roupa eu me visto, o jeito de que eu falo, o meu comportamento nos meus relacionamentos, o meu comportamento no meu casamento, o jeito que eu lido com meus filhos, o jeito que eu educo os meus filhos, o jeito que eu falo com eles, o jeito que eu falo da minha esposa, o jeito que eu me relaciono com Deus, o nosso Pai que está no céu, o jeito que nós somos, tudo o que nós somos é uma construção. Foi uma construção até aqui, mas continua sendo uma construção familiar. E eu fiz questão de trazer essa mensagem hoje porque nós estamos aí praticamente na metade do mês de maio, que é o mês que nós estamos acostumados a falar da família. Pastor Edson, no primeiro culto, por exemplo, ele falou das crianças, falou da bênção que é as crianças abençoando a nossa igreja, as crianças sendo batizadas na nossa igreja, a importância disso, o que isso significa. No segundo culto eu não estava aqui porque eu estava enfermo, e agora nós estamos aqui falando da nossa construção familiar. Aquilo que nós somos, aquilo que nos formou, que nos trouxe até aqui, mas aquilo que principalmente, aquilo que nós estamos formando. Não importa se você tem um filho bebê, como o Timóteo. Não importa se seu filho é de 30, 40, 50 anos. Se nós estamos vivos e relacionando com eles, nós estamos construindo algo. E muitas vezes nós estamos construindo as verdades da nossa relação. O que vai ditar a nossa relação? A nossa relação vai ser baseada no respeito ou a nossa relação vai ser baseada na gritaria, em quem fala mais alto, por exemplo? Eu conheço pais que não conversam com filhos por causa de brigas que nunca se acabam. Nunca cessaram. Mas é da parte de Deus, é da parte do Evangelho de Jesus Cristo restaurar isso nessa noite, no nome de Jesus. Você crê assim? Que nós possamos ter a experiência de resgatar relacionamentos essa noite. Que nós possamos ter a experiência de pegar um telefone essa noite. Resgatar algumas coisas. E o texto que nós lemos fala de um endereço. A matéria que nós lemos, os classificados que nós lemos, fala de um endereço. Um endereço onde normatizou, que fazia parte daquela época, por exemplo, a escravidão. A comercialização de seres humanos. O texto que nós lemos, o Evangelho segundo Lucas, o Senhor Jesus, ele está falando, está entrando em um endereço específico, que também tinha os seus costumes, também normatizou algumas coisas que nós vamos ver hoje. Então, o que eu quero dizer hoje, irmão, é que o Evangelho, Jesus de Nazaré, ele é sim o Deus, ele é o Deus encarnado, e agora é o Deus junto ao Pai, e que um dia vai voltar para buscar a sua igreja. Ele é Deus. Ele é grandioso, ele é glorificado nas alturas, mas ele é também aquele que bate na tua porta. Ele não é aquele Deus longe de mim, ele é um Deus que está dentro de mim, ele bate na minha porta. O meu endereço é visitado por Cristo Jesus, o meu endereço é visitado por Cristo Jesus. Não é que ele pode ser visitado, ele é visitado todos os dias.
E nós precisamos responder a essa visita. No texto que nós lemos, Zaqueu respondeu essa visita. A gente não sabe o teor dessa visita. A gente não sabe ali se Jesus, o que Jesus comeu na casa de Zaqueu. A gente não sabe o que Jesus conversou com ele na noite antes de dormir. Eu não sei o que Jesus explorou da sua teologia. Eu não sei, você também não sabe o que Jesus trouxe para aquela situação familiar onde Zaqueu morava. A gente não conhece, inclusive, nada mais do que Zaqueu, além da sua profissão. Zaqueu era o chefe de cobradores de impostos. Portanto, se cobradores de impostos já eram malquistos, eram os fiscais da Receita, né, Suzana? Os fiscais da Receita, os publicanos, Zaqueu era o chefe deles. Só que qual que era o problema? Esses fiscais da Receita eram judeus, ok? Eram judeus. E aí, esses judeus trabalhavam para Roma. Então, essas pessoas, esses publicanos, esses cobradores, esses fiscais, eram muito mal vistos pela sociedade judaica, porque eles eram encarados como traidores. Nossa, você que é como eu te vi você crescer. A gente jogava bola na rua antes. Brincadeira, nem tinha futebol lá naquela época. Sei lá o que ele jogava. Brincava de espadinha na rua antes. E agora você é o cara que me prende se eu não pagar. E Zaqueu era o chefe desses caras. Então Zaqueu era uma pessoa muito mal vista. A ponto de quando Jesus disse, Zaqueu, desce que eu quero ficar na sua casa. O povo achou absurdo. Pensa comigo aí, Jesus volta hoje e tem uma pessoa que você não aguenta falar o nome, ouvir o nome, já começa a arder a orelha. Quem sabe aí na área da política. Aí, vai lá, Jesus, desce aí que eu quero dormir na sua casa. Pensa como é que você vai ficar, amigão. Pensa como é que eu fico assim. Jesus dormiu na casa de um pecador, de um corrupto, de um ladrão. Jesus, isso é o que aconteceu. Eu estou te explicando esse contexto para você entender a emoção do povo quando ouviu Jesus falar, Zaqueu, desce que hoje eu vou dormir na sua casa. A emoção foi essa que eu tentei provocar aí, tá bom? Foi isso que aconteceu. Então Jesus dorme na casa de Zaqueu e o texto só diz o seguinte, Jesus, Senhor, tudo que eu tenho, de tudo que eu tenho, eu vou doar aos pobres a metade. E se porventura eu extorqui, o texto não fala que ele extorquiu, tá? O texto fala dele falando a respeito dele mesmo. Olha, se eventualmente eu errei, eu vou ressarcir 4 vezes mais. Então a gente tem o costume de colocar o cobrador de impostos, ou por exemplo o Zaqueu, na categoria do pior tipo de pessoas, porque eles eram corruptos, eles eram extorquidores, enfim. O texto não fala que ele é, tá? O texto só fala que a profissão dele promovia aquilo. Mas ele diz, eventualmente eu posso ter errado, e eu vou ressarcir até 4 vezes mais aquele que eu eventualmente errei contra ele. E o Senhor Jesus tem uma resposta muito intrigante para a gente. Ele vai dizer assim, hoje chegou salvação na sua casa. E é muito interessante, principalmente para nós, presbiterianos, reformados, calvinistas, né, João Calvino? A salvação é para a gente um ponto de atenção muito importante. Vem de Jesus, vem do Senhor, Ele nos escolheu, Ele nos bateu na nossa porta, nós somos invadidos por essa graça maravilhosa, essa graça irresistível, essa eleição incondicional. Nós somos envolvidos pelo Espírito Santo e o Espírito da salvação. Mas o texto vai dizer para a gente assim, ó, eu tive um encontro com Jesus, eu entendi os meus maus caminhos, Jesus entrou no meu endereço, na minha casa,
Eu entendi com a presença de Jesus de frente para o Filho de Deus, para o Deus no meio de nós, para o Emanuel. Eu entendi olhando para ele o que tem de errado, o que tinha de errado comigo na construção familiar com a qual eu sou envolvido, e eu mudei. E além de eu mudar, eu ressarci. Isso vai nos ensinar algumas coisas que rapidamente eu quero abordar com você essa noite, irmã. Primeiro ponto é, toda casa conta uma história. Toda casa conta uma história. E talvez a sua história seja uma história de dor. Talvez não. Mas talvez a sua história seja uma história muito difícil. Talvez uma história de escassez. Talvez você começou muito jovem no trabalho para ajudar na sua casa. Não sei se você é da lavoura. Na lavoura isso é muito normal. Muito cedo o jovem, a criança já começar. Não estou defendendo que isso deveria acontecer, só para deixar muito claro. Estou falando que isso foi normal até muito pouco tempo atrás. De você precisar, né, ajudar para que a escassez da sua casa não se prolongasse. Então, talvez seja uma história de muito trabalho, de muito suor. Você não aproveitou algumas coisas que você gostaria muito de ter aproveitado na sua infância. Mas agora você entendeu isso e você está mudando, está quebrando o ciclo, né, da história que você teve através da história dos seus filhos. Não, meus filhos vão estudar, meus filhos vão se preparar, meus filhos vão para um caminho diferente do meu. E talvez então, meu irmão, tudo que te trouxe aqui conta uma história difícil. Mas não só isso. Talvez tudo que te trouxe aqui conta uma história de ressentimento. Conta uma história de interrupção. Conta uma história de, quem sabe, até mesmo abandono. Mas eu quero falar com você principalmente de que você teve algum tipo de rompimento na sua história. Você que teve algum tipo de relação interrompida na sua história. E eu não estou falando na interrupção natural da vida, onde o Senhor talvez tenha levado os seus muito cedo. Eu estou falando de pecado mesmo, de gritaria, de briga. E uma coisa muito importante na sua história, e na história que nós vemos no texto bíblico, é que o Senhor Jesus, ele entrou na história de Zaqueu. E o Senhor Jesus, ele entrou na sua história. Como é que a gente sabe que o Senhor Jesus entrou na sua história? Porque você está aqui. Você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, que hoje, por coincidência, está sendo ministrado por mim. E você necessariamente precisa perceber, assim como Zaqueu percebeu. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês, e que infelizmente eu tenho visto isso com uma regularidade muito grande. Vir na igreja não significa que a sua vida foi transformada. Igreja não é sinônimo de que a sua vida foi transformada pela obra do Senhor Jesus. E para que a sua vida seja transformada e a sua história mude daqui para frente, irmão, precisa haver consciência. Precisa haver consciência, como, por exemplo, naquela matéria que eu li, naqueles classificados, havia uma consciência ou não havia uma consciência? Provavelmente não havia uma consciência. Um dia chegou a consciência e aí a história mudou. É disso que nós estamos falando. A nossa história vai mudar, irmã. A nossa história vai mudar, irmão. Os nossos relacionamentos vão ser restaurados, irmã, e restaurados, irmão, à medida que a consciência do reino de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, chega na nossa história. A consciência de Cristo precisa chegar na nossa história, precisa invadir a nossa história, precisa entrar na minha mente. Aquela mesma mente construída com base, eventualmente, na dor, no sofrimento, na pancada.
Aquele mesmo sofrimento que construiu a sua trajetória até aqui, ele não define você, não é ele que termina a sua história. Se você tiver um encontro com Jesus e entender o que ele diz. Eu tenho muita curiosidade, irmão, de saber o que Jesus diz para Zaqueu. Muita curiosidade. Por que alguém não foi lá espiar, ficar de olho, plantar alguma coisa lá para ouvir, eletrônico lá para ouvir depois, uma mosca, eu queria dizer uma mosca. O que Jesus disse para esse homem que teve na trajetória da sua vida construída, talvez a corrupção, talvez a opressão, talvez o oportunismo. O que faz uma pessoa viciada ou em dinheiro, ou então que tem muita apropriação, muita vontade de ter cada vez mais dinheiro, entender, ter a clareza de que errou? Eu não sei o que Jesus disse, mas eu sei de uma coisa: foi Jesus, foi um encontro com o Senhor, foi um encontro com o Filho de Deus. E eu tenho muita clareza de que aquele que tem um encontro genuíno com Jesus, ele muda. Independente de que mensagem ouviu na igreja, independente de que música, aliás, diga-se de passagem, o louvor foi muito bonito, viu? Não é só a mensagem que deve ser passada para frente, não. O louvor também, viu? Maravilhoso, glória a Deus. Mas, irmão, não é o quê? É quem? É a pessoa de Jesus. Jesus é a pessoa que entra na nossa casa e transforma ela inteira. E a gente está acostumado a ouvir falar de um Jesus que entra na nossa casa trazendo sucesso. E eu não queria que você saísse daqui com essa construção de pé. Essa construção devia ruir. Porque o sucesso segundo Cristo não é esse. Pelo contrário. Esse homem aqui, perdeu dinheiro, mas ganhou a salvação, segundo a Bíblia. Então, irmão, esse encontro com Jesus tem um resumo. E o resumo desse encontro é: Jesus reescreve a nossa história. E é Ele que termina ela. É o Senhor Jesus que termina a sua história. Talvez você esteja aqui triste, porque eu estou provocando você pensar na sua história, e aí algumas coisas entraram no seu coração e te entristeceu. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem termina a sua história é Jesus Cristo. É Ele que transforma e é Ele que termina ela. E eu creio que Ele entrando na minha casa, que é a minha cabeça, mas também o meu endereço, lá na Avenida Mandacaru, 901, apartamento 104, Ele entrando lá, Ele transforma a história da minha casa. Ele entrando lá, a relação minha com os meus filhos vão mudar, independente se meus filhos estão grandes ou pequenos. Ele entrando lá, o jeito de eu lidar com as pessoas que estão naquela casa vai mudar. Porque Jesus é quem muda a história, não sou eu. Mas você precisa entender o que Jesus está dizendo para você. E o que Jesus está dizendo para você é: não importa o quanto a sua história possa ser maravilhosa, ela precisa mudar à luz de Cristo. Porque não tem um só de nós aqui, irmãos e irmãs, não tem um único que tem uma história que não precisa ser transformada pelo Senhor Jesus. Se ela não foi ainda, ela precisa ser essa noite. Amém? Vamos avançar. Casas formam consciências. Casas formam consciência. A casa de Zaqueu ensinava algo antes da chegada de Jesus. Qual é a manchete das nossas casas? Qual é a manchete do jornal que significa, que resume a história da nossa casa? Eu vou fazer uma pergunta um pouco diferente para te falar a mesma coisa. O que nossos filhos aprendem na nossa casa? Como é que os nossos filhos entendem o próximo? Como é que os nossos filhos entendem o outro? Como é que os nossos filhos entendem a sociedade, a comunidade em que eles vivem?
Como é que nossos filhos, como é que é a construção das ideias dos nossos filhos? Qual é o tipo de construção de ideias que os nossos filhos estão aprendendo na nossa casa? Ah, pastor, meus filhos já é tudo velho. Que tipo de ideia eles ainda estão tendo quando você pega o telefone e liga para ele? O que é construído nessa relação? O que eles aprendem com você na hora que ele desliga o telefone? Mas eu vou falar mais. O que você aprende com eles? A gente tem o costume de achar que os nossos filhos são máquinas que vão sendo montados necessariamente com aquilo que eu estou construindo na cabeça deles. Mas a gente tem o pouco costume de ouvir o que eles dizem. E ouvir o que eles dizem pode ser o ponto-chave da mudança, irmão. O Senhor Deus, o Espírito Santo de Deus, ele muitas vezes fala com uma criança. E talvez você puder ouvir e entender que aquela é a voz de Jesus, a gente pode ser transformada pela fala de uma criança. De um batismo que eu fiz, não nessa igreja, o último batismo que eu fiz, que não é nessa igreja, eu tive uma fala para a pessoa que eu disse assim: nós queremos que os nossos filhos se tornem réplicas de nós. Quando o Senhor Jesus vai nos orientar a ser como eles. Aquele que não parecer com uma criança não herdará o reino. Não entendeu o reino. Então, muitas vezes, a gente precisa respeitar até mesmo as nossas crianças. Está faltando respeito até mesmo em ouvir o que as nossas crianças dizem. Porque cada casa possui uma consciência. A casa de Zaqueu possui uma consciência. A casa na Rua Andradas, número 27, possui uma consciência. E essa consciência precisa ser transformada pelo poder do Espírito Santo em Cristo Jesus, como a gente viu no ponto anterior. E aí, o que nós vamos fazer para isso? Qual é o assunto da tua casa, irmã? Qual é o assunto da tua casa, irmão? Qual que é a manchete dela? O que se ensina nela? Quais são os valores do reino que as nossas crianças estão aprendendo? Estão aprendendo a ser respeitadores? Ou estão aprendendo a ser homofóbicos mirins? Preconceituosos mirins? O que a gente está ensinando para as nossas crianças? O que nós estamos ensinando para os nossos adultos? Que o poder de Deus, ele é tão grande que ele pode transformar qualquer coisa, tanto em mim quanto no outro, através do Espírito Santo, e que você crê, que você sabe, que você crê que quem transforma as nossas vidas é o Espírito Santo de Jesus, é Ele quem gera a nossa fé, e é Ele que mantém a nossa fé, como diz o autor de Hebreus. É Ele que gera, a fé que eu tenho vem dEle, e é Ele que mantém, é Ele que desenvolve, é Ele que mantém de pé. As nossas crianças aprendem isso, que a transformação genuína deles, mas dos amigos deles, que na sua visão são pecadores, que estão já na porta do inferno. Eles aprendem que o único que pode transformar essa criança, esse amiguinho, esse jovem, é o poder de Deus. E que para ele ter a oportunidade de ouvir a voz de Deus, por exemplo, numa igreja, não necessariamente a voz de Deus vai estar sendo falada na igreja, mas digamos que para ele precisar estar aqui nessa noite, para ouvir essa mensagem, ele precisou só de uma coisa de você, irmã, só de uma coisa de você, irmão, testemunho. Então o que seus filhos estão aprendendo para gerar testemunho, para trazer as pessoas que eventualmente você não concorda para a igreja, para ser transformado pelo poder de Deus que habita aqui? Ou você não crê que aqui, assim como em outros lugares, mas aqui está sendo ministrada a palavra de Deus e o Espírito Santo está aqui tocando aquilo que é dito. Se você crê, qual que é a dificuldade de trazer pessoa para ouvir?
Eu não estou nem um pouquinho importando se essa igreja está cheia ou não. Não é disso que eu estou falando. Mas eu me importo com aquilo que o Senhor tem para o mundo. Apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 5, vai ver uma pessoa que era um problemático na área sexual. Ele tinha relações com a madrasta, ali tinha o incesto, ali tinha o adultério, ali tinha tudo. Então o apóstolo Paulo decide e fala, tira esse cara da igreja, sai ele para fora, quer saber, manda esse cara para Satanás. Na segunda carta aos Coríntios capítulo 2, apóstolo Paulo, cheio da consciência de Cristo, depois de um encontro no endereço onde ele estava, na Ásia Central, onde ele estava sofrendo muito, a ponto de ele dizer, no primeiro capítulo da segunda carta aos Coríntios, que ele achou que ele ia morrer. Então o Senhor Jesus o encontra naquele endereço que ele estava, achando que ia morrer. E ali transforma a consciência do apóstolo Paulo, que daí com essa consciência renovada e transformada vai escrever aos 2 Coríntios capítulo 2, dizendo assim, traz aquela pessoa que eu inadvertidamente mandei para Satanás, ao qual o nosso Cristo nunca faria, a qual Jesus jamais faria, traz ele para a igreja, apóstolo Paulo está falando. E por que é para você trazer ele para a igreja? Porque se existe um lugar de transformação, esse lugar é a igreja. Então nós precisamos saber se as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos filhos, mas também os nossos pais, também o nosso cônjuge, também o nosso irmão, eles entendem o que o encontro com o Evangelho de Cristo Jesus, a graça de Jesus, promove no endereço que ele está, para que ele transforme o mundo. Qual é a manchete da sua casa? Pensa aí. Vamos para o terceiro e último ponto. Deixa eu ver quanto tempo já foi. Falta pouco. Salvação também significa reparar danos. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, ele muda algo profundamente. Zaqueu é transformado por Jesus. Zaqueu é transformado pelo Evangelho. Zaqueu podia dizer assim, amém. Minha cabeça foi transformada, minha consciência hoje entendeu a respeito do reino, hoje entendeu a respeito de que Jesus é o único Salvador, hoje a minha boca confessa, Jesus Cristo é o Senhor, estou salvo. Talvez ele tenha feito tudo isso lá dentro daquela porta. Mas a informação que nós temos é que Mateus falou o seguinte, eu vou reparar os danos que eu causei. A informação do texto, e eu me recuso a sair do texto, a gente muitas vezes viaja, no que o texto pode estar escrito, mas eu me recuso a sair desse texto. O que esse texto está dizendo é que esse homem que encontrou com Cristo reparou os danos que ele cometeu. E após esse homem ter declarado que ele ia reparar os danos que ele cometeu, aí Jesus respondeu para ele, hoje chegou salvação nessa casa. Sabe o que isso significa, irmão? Que o Evangelho, para ser verdade, ele precisa significar algo prático na sua vida. Não é o que você crê, no sentido de crença, no sentido daquilo que você professa. É aquilo que você crê no sentido literal da fé. E se o Senhor Jesus vai dizer que a fé move montanha, que a fé é uma força motriz do desenvolvimento humano, a fé é aquilo que, quando entra no meu coração, faz a minha vida se mover. Daí a palavra entusiasmos, que é enteosasmo, movimento em Deus, entusiasmado. Entusiasmado é a pessoa que faz, não é a pessoa que tem um sorriso na cara.
Então, fazer a vontade de Deus é o principal fruto, é o principal produto daquele que professa Jesus. É se desenvolver, é arregaçar as mangas e fazer. E é por isso que o Senhor Jesus vai falar assim: os campos estão brancos, fazendo alusão a uma lavoura de algodão. Estão brancos e não tem quem colha, não tem quem trabalhe, não tem quem faça. Não é que não tem quem professe. O Brasil é o segundo país no mundo em quantidade de evangélico. Não tem a ver com o que eu professo. Tem a ver com o que eu desenvolvo. E o que eu desenvolvo? O que eu resolvo? E eu não quero ir muito longe, eu quero fazer aquilo que você causou de mal. Aquele relacionamento que você rompeu. Ah, mas a culpa não é minha, porque fulano, não sei o que lá. O crente aqui é você, amém ou não? Vixe. O crente aqui é você, amém ou não? Qual foi o motivo que você causou uma separação, irmã? A salvação, quando entra na nossa casa, ela precisa resolver essas coisas. Porque senão, talvez, só talvez, você só seja um cristão. Um cristão sem Cristo. Porque é possível ser um cristão sem Cristo. E esse Brasilzão todo aí é prova disso. Sabia que tem, inclusive, traficante que se considera cristão? É que eles oram, inclusive, antes de assaltar. Cristão. O que faz, o que separa o cristão do Filho de Deus, daquele cuja salvação entrou na casa, transformou ela e faz dela um ponto de graça na história da tua família, no endereço que você mora, no endereço que você veio, mas talvez você já não mora mais, o endereço do seu pai, da sua mãe. O que faz você ser um ponto de graça, um ponto de misericórdia? O que faz você ser um ponto? O que falta para você ser um ponto de reconciliação, uma vez que nós, filhos do Evangelho, filhos de Deus em Cristo Jesus, somos considerados agentes de reconciliação ou não? O que faz? O que falta para você, irmã? O que falta para você, irmão? Ser um agente de restauração de tudo aquilo que foi rompido. O que falta para você reparar dano? O que falta para você reparar dano? O que falta para você pegar o seu celular? Pegar o número que você precisa pegar, ligar e dizer assim: a gente precisa conversar melhor. A gente precisa conversar melhor. Mas só quero te dizer, te pedir perdão. A gente precisa conversar melhor, mas eu queria te dizer que eu te perdoo. A gente precisa conversar melhor, mas eu quero te dizer que a gente tem que reconstruir o que foi perdido. A gente precisa conversar melhor pessoalmente, mas eu quero te dizer, pai, quero te dizer, mãe, quero te dizer, filha, eu quero te dizer, filho, eu quero te dizer, neto, que eu te amo, que eu erro. Eu errei com você severamente, mas eu te amo. E eu sou um agente de restauração em Cristo Jesus. O Deus que eu professo falou que eu sou um agente de reconciliação. E eu quero dar esse passo para a gente reconstruir, para a gente se reconciliar. E que essa reconciliação comece essa noite. O que falta para você fazer isso? Pensa nisso enquanto você ora. Baixa a cabeça. Senhor Deus,
Que a sua bondade e sua misericórdia alcance a nossa casa. Que a sua graça essa noite frutifique, enraize, costure tudo aquilo que foi rompido, Pai. Que a nossa história não se defina por tudo aquilo que nós construímos. Que a nossa história se defina por toda a construção que o Senhor quer fazer na nossa casa. Que a nossa história experimente da sua boa e doce vontade. Que a nossa história faça sentido às pessoas perto de nós. Que o teu nome seja glorificado, exaltado na continuidade da nossa história. Senhor Jesus, no nome de Jesus. Senhor Jesus, no teu nome. Senhor Deus, no nome de Jesus. Toca na nossa vida. Entra no nosso endereço. Como um dia aquela Rua Andradas, número 27, deixou de ser um ponto de maldade. Que a nossa casa hoje também deixe de ser um ponto de rompimento, assim como o Senhor fez com Zaqueu. Faça na nossa vida, mas que a sua vida seja visível na nossa vida, ao ponto da gente reparar os danos que nós causamos. E aquele telefonema que eventualmente acontecer, Senhor, possa iniciar isso. E aquela pessoa do outro lado da linha, te pedimos para que o Senhor Espírito Santo toque na vida dela, quebrante a vida dela, se renda ao seu Espírito Santo, se renda ao teu amor, e que tudo isso glorifique o nome que é acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé? Vamos cantar mais essa música, em seguida nós vamos recolher o seu pedido de oração, chamar aqui o pastor Otávio, que vai orar com a gente também, para fazer essa oração pelos pedidos de oração, amém?